Meu nome é Maria, tenho 25 anos, sou empresária, triatleta, influenciadora. Eu sou apaixonada por esporte minha vida inteira. Eu fui migrando de esporte em esporte, já fiz dança, fiz 6 anos de hipismo, fui atleta de jiu-jitsu também, já competi no brasileiro, no nordestino. E em 2023 eu me encontrei na corrida. E eu comecei a correr, me inscrevi para a minha primeira meia maratona no ano seguinte. E na minha assessoria, o triatlon é muito presente, então sempre eu ia correr e eu via as bikes estacionadas, eu via o pessoal indo nadar no mar e aquilo me despertou um interesse muito grande. Depois de 3 meses correndo, eu ingressei no triatlon e assim, o que me levou a ingressar foi o tamanho do desafio. Eu achava muito impossível fazer o que eu faço hoje, que era fazer transição, correr depois de nadar, pedalar depois de nadar. E eu queria me testar, queria colocar meu corpo à prova, queria testar minha mente. Foi isso que me motivou a entrar no esporte. O meu primeiro contrato com o triatlon foi bastante difícil, eu tive que começar tudo do zero, então eu nunca tinha praticado corrida na minha vida, eu comecei a correr do zero. Natação eu só tinha feito quando era criança, andar de bicicleta eu só tinha andado quando era criança, então tudo eu comecei do zero, eu tinha muito medo da bicicleta, eu tinha muito medo do mar, eu não tinha técnica. Mas ao mesmo tempo eu tinha muita vontade de evoluir. Eu não pulei nenhuma etapa, eu demorei bastante para poder pegar o jeito na bicicleta, demorei bastante também para entrar no mar, mas hoje em dia eu vejo que isso foi uma coisa maravilhosa justamente pelo fato de que eu não pulei nenhuma etapa. A partir dos 200 metros, faz 600 aquecendo, aí tu faz 200 sem nada. Tenta alongar bem essa braçada, tá? Para parecer bem legal esse deslize, ó. Alonga, pega a água lá na frente, por lá atrás, ó. A primeira prova foi o triatlon sprint da FETRI-S. Quando eu decidi fazer um 70.3, eu queria passar por todas as distâncias. Então eu comecei com o triatlon super sprint, na verdade, que era 450 nadando, 10 pedalando e 2,5 correndo. E foi a prova mais difícil da minha vida. Assim, o triatlon é muito imprevisível. Tudo pode acontecer no dia da prova, como nada pode acontecer. Então, eu passei muita dificuldade no mar. Eu tinha nadado no mar 1 ou 2 vezes na minha vida. Já fazia natação já há uns bons meses. Mas o mar, assim, foi a minha maior dificuldade. Eu saí muito aperreada para bike. Terminei a prova assim, achando que jamais eu consegui chegar no 70.3 naquele mesmo ano, porque foi uma sequência. Eu queria fazer o sprint, o olímpico, passar por todas essas etapas no mesmo ano do 70.3, que foi nesse ano de 2025. Então, em fevereiro, eu fiz o meu primeiro sprint, um super sprint. Depois, eu fui para um olímpico, que eu acabei não completando. No Olímpico eram 1.500 de natação, 40 pedalando e 10 correndo. Na etapa da natação eram 2 voltas de 750. E quando eu entrei no mar, eu tive uma crise de pânico, assim, me bateu um pavor. Mesmo nadando assim no mar, já tendo mais experiência, isso acontece. Eu estava em um mar que eu nunca tinha nadado assim na minha vida, em outro local que eu não conhecia. Então, na etapa da natação, eu acabei saindo dessa prova. Para mim, foi uma frustração enorme, porque eu estava há 3 meses do meu primeiro 70.3. Então, na minha cabeça, se eu não tinha completado um olímpico, como é que eu ia chegar no 70.3? Mas, depois dessa semana de frustração do olímpico, isso me motivou. Porque eu coloquei na minha cabeça de que eu nunca mais queria passar pela mesma sensação de que eu tive no Olímpico. Então eu treinei mais, nadei na chuva,
Podia estar chovendo, podia estar com vento, eu fazia os treinos mais difíceis sempre no sol do meu dia praticamente, para simular realmente as condições mais terríveis da prova. E foi isso que me fez superar e que me deu muita garra assim, para treinar mais ainda para fazer o meu primeiro 70. O dia da prova, para mim, foi o dia menos preocupante, porque ser atleta amador é um desafio, porque você tem que conciliar a vida pessoal, trabalhos, os treinos, enfim, você não só treina na sua vida. E o atleta amador que quer evoluir, que quer performar, ele tem que ter ainda mais abdicação. Então, eu abdiquei assim durante o meu ciclo de saídas, de tudo. Eu vivia para treinar, trabalhar e focar ao máximo para fazer o melhor 70.3 possível dentro das minhas limitações. Então, o dia da prova para mim foi uma comemoração. Meu ciclo foi muito difícil, eu me lesionei ao longo do ano de 2025 inteiro. Eu tinha uma canalite, uma contratura na panturrilha, que quando não era canalite, era a contratura na panturrilha. Então, isso reduziu o meu volume de corrida pela metade comparado às outras pessoas da minha assessoria que estavam fazendo o mesmo ciclo. E isso me abalou mentalmente, assim, de uma forma que eu sabia desde o começo que a corrida ia ser mais difícil para mim na prova. Justamente pelo volume de corrida reduzido, por todos os fatores que eu tive que enfrentar no ciclo. Eu parei de correr durante um mês, durante o ciclo. São 3 meses. No primeiro mês eu fiquei totalmente parada, no segundo mês eu fiquei 15 dias parada. E aí nos últimos 45 dias foi que realmente eu pude correr, mas com uma corrida reduzida assim pela metade. Eu não corria dias seguidos, eu fazia muito elíptico, eu trocava muito pela bike. E ser atleta amador, assim, tem seus prós e tem seus contras. Os prós é que você não vive disso, você não tem a obrigação de entregar uma grande performance, uma coisa assim surreal, mas para quem quer entregar e fazer o seu melhor, exige muita abdicação, exige assim, você tem que manejar o seu tempo, viver manejando o seu tempo, para poder conseguir encaixar os treinos, o trabalho e tudo sair certo no fim do dia. Então, se você não treinar de manhã, assim, que hora do dia você vai treinar? Depois do trabalho. Então, a dificuldade do amador é essa, porque realmente você tem que conciliar tudo e é muito cansativo. Mas o dia da prova para mim foi o dia menos preocupante, porque era o dia da comemoração de tudo que eu tinha entregue durante o ciclo. Durante o ciclo a gente não tem essa opção de eu tô cansado, não vou fazer o treino. Não tem ajuste. Porque justamente você tem que habituar o seu corpo a fazer tudo cansado. Depois de nadar 1.900 metros na prova, você vai estar cansado. Você vai ter que pedalar 90 km cansado de ter nadado. E depois você vai ter que correr 21 km cansado de ter pedalado e nadado. Então, ao longo do ciclo, você tem que forçar o seu corpo a isso. Então, se correr na segunda e ficar quebrado para pedalar na terça, vai ter que pedalar na terça e vai ter que fazer os estímulos do mesmo jeito. Porque é assim, é no limite da dor que a gente força e consegue passar para o próximo nível. Então, é assim que a gente evolui, aguentando, suportando a dor, suportando a fadiga e levando isso até que comece o polimento, 2 semanas antes da prova. Oi, divas! Treininho finalizado. Hoje o treino era 1h48, 20 minutos de aquecimento, 4 tiros de 14 minutos e o desaquecimento. No começo foi bem complicado, choveu, tinha muito vento hoje, mas o treino foi entregue, foi bem difícil mesmo. A bike balançou bastante, então como choveu, tinha muito vento,
Eu evitei ao máximo ficar na posição aerodinâmica no clipe, porque a bike realmente fica muito instável, mas deu tudo certo. A gente rodou 46 quilômetros com 30 de média, conseguimos manter a potência do treino e foi isso. Estou imunda, minha bike está imunda, vai para revisão hoje. Essa é a minha TT, a bike que eu usei no challenge na minha primeira prova. A TT é uma bike aerodinâmica. A diferença dela para road é que na TT você pode ficar no clipe e cortar o vento, ou seja, é uma bike de triatlon para provas de triatlon. Não é muito adequada só para o ciclismo em si, porque justamente a posição aerodinâmica dela vai evitar que você fadigue ainda mais as pernas, porque depois de pedalar ainda tem uma corrida. Essa minha bike aqui foi envelopada para minha primeira prova e eu acho que para a próxima ela vai vir com a nova cara. Faz triatlon, vive isso, então vive isso 24 horas, a sua vida funciona em torno disso, tudo conta: alimentação, sono, fortalecimento. Não são só as 3 modalidades, que é pedalar, nadar e correr. Você tem que ir para fisioterapia, você tem que fortalecer, tem que fazer fortalecimento específico, tem que fazer mobilidade, então é uma série de coisas que você acaba abdicando de praticamente todo o resto da sua vida para fazer bem o triatlon. Então, tudo vai contar, tem que ter, nem sempre a gente vai sobreviver só da motivação, tem que ter muita disciplina de acordar 3, 4 horas da manhã num dia que você está sem vontade, de dormir mal por conta de um trabalho ou por conta de uma coisa pessoal e ter que mesmo assim acordar no outro dia para entregar o treino porque tem uma prova ou porque você tem um compromisso consigo mesmo de evoluir. Então o triatlon é sair da zona de conforto, é abdicar de muita coisa, é aguentar a dor, é aguentar a ausência, é bem solitário às vezes, porque você tem muitos treinos sozinho, muitos treinos mentais, como é na prova que você vai estar sozinho, você simula bastante isso. Mas é lindo. É linda a superação quando você faz uma prova e você vê que você concluiu um objetivo que você achava que não era possível. É assim, a sensação da linha de chegada é indescritível, a prova também é indescritível, porque a prova é a comemoração de tudo aquilo que você fez e trabalhou e abdicou ao longo de meses. O treino é aquele momento que ninguém vê, que ninguém aplaude, que assim, são os momentos que você vai estar cansado na maioria das vezes e você passar por tudo isso, por um ciclo extenso, para chegar no dia do objetivo, da prova, do evento e se superar assim, é indescritível.